Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um santo e abençoado dia para você que vai chegando nesse momento, que nos acompanha por meio das nossas redes sociais, do nosso canal no YouTube, Instagram, Facebook. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro dia da novena em honra a São Padre Pio de Pietrelcina, onde nós queremos continuar mergulhando nessa graça do amor de Deus. Então seja muito bem-vindo, preparar o nosso coração para assim iniciarmos bem o nosso santo dia, né, na presença de Deus, colocando pois assim a nossa vida, nosso coração na presença do Senhor. Enquanto isso, eu convido você também a ir partilhando, né, enviando essa live para outras pessoas, para que mais pessoas possam estar rezando junto conosco esse terceiro dia da novena em honra a São Padre Pio de Pietrelcina. E vamos juntos dar início, invocando assim a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer juntos assim essa oração. Eu vou fazendo a oração aqui de forma mais pausada e você daí vai repetindo junto comigo. Virtuoso São Pio de Pietrelcina, que tanto amastes a Mãe Celeste, ao ponto dela receber cotidianas graças e consolações, intercede por nós, junto da Virgem Santa, depondo nas tuas mãos os nossos pecados e as nossas frias orações, a fim de que assim, em como em Caná da Galileia, o Filho diga sim à Mãe, e o nosso nome ser escrito no livro da vida. Amém. E vamos meditar assim nessa frase de São Padre Pio, onde ele diz assim: Maria seja a estrela que vos aclare o caminho, mostre a via segura para ir ao Pai Celeste. Ela seja como âncora, a qual deveis sempre mais estreitamente unir-vos no tempo da prova. E vamos juntos meditar assim no Evangelho do dia, no Evangelho de hoje, que encontra-se em Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, versículos de 11 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Em seguida, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão iam com ele. Quando chegou à porta da cidade, coincidiu que levavam um morto para enterrar, um filho único, cuja mãe era viúva. Uma grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse: Não chores. Aproximando-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Ele ordenou: Jovem, eu te digo, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. Esta notícia se espalhou por toda a Judéia e pela redondeza inteira. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, meditando no Evangelho de hoje, nós vemos aqui um milagre que Jesus realiza, né, àquela mulher, a uma viúva,
né, da cidade de Naim, onde Jesus ele realiza um milagre, dando a vida novamente àquele filho daquela mulher. Aqui eu quero, antes da gente aprofundar nesse evangelho de hoje, eu quero traçar com você uma pequena linha, né, do que nós estamos meditando durante esses 3 dias de novena. Nós vimos no domingo passado, onde nós celebrávamos a festa da exaltação da Santa Cruz, e onde eu falava justamente que aquela festa era a festa do amor, não era a festa do sofrimento, mas era a festa do amor de Deus manifestado em nossas vidas, onde eu falava para você, mostrava para você que aquela festa era a festa onde mostrava para nós que o amor de Deus supera toda e qualquer dificuldade. Ontem nós meditávamos, nós celebrávamos a festa de Nossa Senhora das Dores, onde nós meditávamos e aprofundávamos ali, onde a própria mãe de Jesus, ela mostra na sua própria vida, né, como passar por sofrimento, como passar por a tribulação, por a dificuldade, tentando em tudo fazer a vontade de Deus. E hoje nós vemos na prática também esse amor de Deus que é levado a toda a humanidade. Veja que nós vimos o amor de Deus que é maior do que qualquer dificuldade. Aí depois nós vimos na vida de Maria, e alguém poderia dizer assim, mas era a mãe de Jesus, era alguém que tinha uma graça especial, digamos assim. E como isso se resume em minha vida, eu como um miserável pecador. E hoje nós vemos isso, o amor de Deus manifestado na vida da humanidade, aonde o amor de Deus aqui se manifesta na vida daquela pessoa do abandonado, daquela pessoa mais necessitada. E aqui nós vemos isso. Como é que nós sabemos sobre isso? Porque quando nós paramos para meditar o Evangelho ele traz para nós algumas informações importantes. Veja, primeiro, se nós fôssemos pegar o início do capítulo, nós íamos ver que Jesus ele realiza um milagre já anterior a esse do filho da viúva de Naim. Ele realiza um milagre a uma pessoa que não era israelita, né? Jesus ele cura o servo do centurião. Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10, nós vamos ver isso. Então, ou seja, aqui Jesus já está mostrando para a humanidade que a sua graça ela não é reservada para um grupo específico de pessoas, mas que a sua graça quer alcançar toda a humanidade. Então, aqui não é quem é mais santo, aqui não é quem é o melhor, mas aqui é para aquele que abre o seu coração e se deixa ser tocado por a sua graça. Mas aí nós vamos vendo, o evangelista no capítulo 7 vai continuar aqui falando, né, após ele curar o servo do centurião, vai dizer que havia 2 caravanas que estavam passando. Jesus, que vinha junto com seus discípulos, junto com a multidão que o seguia, e do outro lado tinha uma mulher, uma mãe que estava ali, viúva, que estava sepultando o seu único filho. Então aqui nós vemos 2 caravanas, uma da vida e uma da morte, uma da alegria e uma do luto, uma da alegria e uma da tristeza. E aqui vai dizer a palavra que quando Jesus ele vai chegando à porta da cidade, coincide que Jesus ele se depara, né, com aquelas pessoas que estavam ali acompanhando aquela viúva que ia sepultar o filho que estava morto. E aqui é o ponto que eu quero meditar com você. O versículo 13 diz assim: ao vê-la, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse: não chores. Então veja, aquele amor de Deus que eu falava para você no início dessa meditação, que eu falava para você no início da novena, lá no domingo, no primeiro dia da novena, quando eu partilhava com você sobre esse amor de Deus, nós vemos aqui na prática onde esse amor de Deus ele é manifestado.
o Senhor que tem compaixão. O Senhor que tem compaixão daqueles que mais necessitam, o Senhor que tem compaixão daqueles que sofrem. E aqui o Senhor ele fala para você hoje que não importa qual seja a dificuldade que você esteja passando, que não importa o que você está vivendo, mas que o Senhor tem compaixão. E como é que nós podemos sentir essa manifestação da graça de Deus em nossa vida? É necessário que a gente possa abrir o nosso coração. É necessário que a gente possa abrir o nosso coração para a graça de Deus. Veja aquela mulher, a viúva, né, quando a mulher ficava viúva, né, então o filho era, né, digamos, quem tinha esse cuidado. E ali ela havia perdido, né, o seu único filho. Então, ou seja, tudo que ela tinha, né, inclusive de importância para a própria sociedade, ela havia perdido. Ela era alguém só, alguém abandonada, alguém que, entre aspas, sem importância para aquela sociedade da época, para a realidade daquela sociedade da época. E Jesus aqui, ele tem compaixão daquela mulher e devolve a vida do filho dela. E devolve aqui a dignidade também para aquela mulher. Veja que aqui eu quero meditar também com você esses outros dois pontos, que é muito importante para a gente entender, né, a grandeza desse milagre. Veja, aqui Jesus ele realiza um milagre físico, né? Ou seja, Jesus ele ressuscita alguém que havia morrido, né? Alguém que estava morto, né? Jesus ressuscita, mostrando o que vai acontecer no fim dos tempos para toda aquela que realmente aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Então Jesus aqui já antecipa e mostra o que vai acontecer no final dos tempos. Mas também aqui Jesus ele realiza um outro milagre, que é o da reintegração familiar. Veja que quando Jesus ele aproxima-se, né, daquele jovem que estava morto, Jesus ele ordena, né, jovem, eu te digo, levanta-te. E vai dizer aqui no versículo 15, diz assim, o que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Hoje Jesus também quer restaurar também muitas famílias por meio desse milagre da comunhão. Jesus quer reintegrar novamente muitos filhos, muitas mães, muitos pais à sua família. Ele quer devolver novamente a graça da restauração familiar. E quantas famílias hoje que estão desestruturadas, quantas famílias hoje que a gente olha muitas vezes e julga e diz, ali não tem mais jeito, ali não tem mais situação de salvação, humanamente falando. E é por isso que quando nós olhamos para essas realidades, e talvez muitas realidades que você disse assim, aquele caso é um caso perdido, fulano é um caso perdido. Eu sempre costumo dizer isso. Então, quando você diz que é um caso perdido, esse caso é um caso para Jesus. Lucas 19:10, Jesus vai dizer, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, aquele caso de dificuldade que talvez você saiba, ou que esteja vivendo dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, saiba que esse caso, essa situação, é uma situação para Jesus resolver. Porém, como eu partilhava aqui ontem na novena, o que o próprio Padre Léo já dizia, todo milagre de Jesus na Bíblia tem uma assinatura, né, onde ele mostra que precisa haver essa participação do ser humano. Então, ou seja, Jesus ele pergunta, Jesus ele quer que ver do outro lado também uma manifestação de fé, alguém que busca, alguém que realmente quer compreender a vontade dele. Então, aquela mulher, ela foi agraciada por aquele milagre. Ela tem ali restituído, né, a vida do seu filho, ela tem restituído a sua família, né, aquilo que ela apenas tinha, que lhe dava essa importância ali da sociedade, ela tem restituído, e ali nós vemos essa restauração familiar que o Senhor ele quer realizar em nossas vidas.
que o Senhor ele quer realizar hoje em nossas famílias. Então, quantas famílias hoje que está precisando dessa transformação? Quantas vezes você precisa também acreditar na mudança do seu filho, na mudança do seu marido, na mudança da sua esposa? Quantas vezes também, e hoje você é chamado a isso, a continuar rezando, a continuar entregando a Deus aquela pessoa, aquele familiar, a continuar entregando a Deus aquela realidade que você está vivendo. Então hoje nós somos convidados a isso, a experimentar esse amor de Deus em nossa vida. E aquele que experimentou o amor de Deus em sua vida, a graça de Deus em sua vida, toca milagres. Muito mais do que milagres físicos, toca milagres de conversão. E por que eu quero finalizar aqui falando sobre essa importância desse milagre de conversão? Porque veja só, vai dizer o texto que logo após Jesus ter realizado aquele milagre, ressuscitado, aquele jovem morto, o que é que vai dizer o versículo 16? Todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. Aqui eu quero que você entenda essa afirmação das pessoas: um grande profeta surgiu entre nós. Veja, aqui nós vemos o porquê que tempos depois Jesus vai perguntar ali aos discípulos: o que dizem o povo que eu sou? E aí as pessoas vão começar a dizer, os discípulos vão dizer: uns dizem que tu és Elias, que tu és um dos profetas que ressuscitou. E Jesus olha para aqueles discípulos e vai dizer ali depois: e você, vocês, quem dizem que eu sou? Então, vejam a importância de compreender e de entender realmente quem é Jesus em nossa vida. Mesmo Jesus tendo realizado aquele milagre, de ressuscitar aquele jovem que havia morrido, as pessoas glorificavam a Deus, mas viam em Jesus ainda um profeta. Ainda não tinham visto Jesus como o Filho de Deus, como o Messias, como o enviado do Pai. Ainda não tinham ouvido Jesus como Deus. E quantas vezes nós também somos chamados, ou tentados na realidade, a muitas vezes olhar para Jesus simplesmente como, entre aspas, um milagreiro. Quantas vezes nós buscamos Jesus simplesmente por estar em busca de um milagre, por querer algo, por estar passando por uma dificuldade, e aí eu quero buscar alguma coisa, um meio, uma situação, e eu corro para lá. Mas quantas vezes nós tratamos Jesus como um profeta, como um milagreiro, como tantas outras coisas, mas não temos tratado Jesus como o Filho de Deus. Mas quantas vezes nós não temos tratado Jesus como o verdadeiro Messias, o enviado do Pai? E hoje nós somos convidados a realmente enxergar em Jesus o Filho de Deus e assim poder mergulhar na graça da sua misericórdia. E assim mergulhar na graça da sua misericórdia e experimentar esse amor que somente Deus ele tem para nos dar. Então, meditando, concluindo essa meditação, nós vimos nesses 3 dias de novena essas 3 situações onde Deus ele faz questão de nos mostrar que ele ama o seu povo e que a sua graça é o que é capaz de transformar toda e qualquer necessidade que quer alcançar a toda e qualquer pessoa. Então que nós possamos, nesse dia de hoje, iniciando assim esse nosso dia, que nós possamos realmente colocar diante de Deus as nossas realidades, as nossas situações que temos vivido e apresentar diante dele
os nossos pedidos de oração e principalmente pedindo ao Senhor a graça da conversão, a graça da mudança de vida, de realmente acolhermos Jesus em nossa vida, em nosso coração e assim termos uma vida nova, uma vida transformada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E vamos rezar assim a coroa ao Sagrado Coração de Jesus. Antes da gente rezar, só para a gente entender que oração é essa, por que nós fazemos essa oração, né? Padre Pio, sempre que ele ia rezar por as pessoas, ele, além dos rosários que ele costumava rezar durante o dia, a coroa ao Sagrado Coração de Jesus era uma oração própria que ele costumava rezar, né, quando as pessoas apresentavam-lhe as intenções, os pedidos de oração. Então, Padre Pio, ele se colocava lá diante de Jesus, eucarístico, diante de uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, e ele fazia essa oração, que nós vamos fazer aqui agora. Ele fazia essa oração, né, por aqueles pedidos de oração que lhe eram apresentados. Então, vamos rezar também com fé, né, essa oração, colocando diante de Deus os nossos pedidos e as nossas intenções. Eu vou fazendo a oração, lendo ela aqui mais pausado, e você vai repetindo daí para que a gente possa colocar realmente assim na presença de Deus. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e ser-vos-á dado. Eis que bato, procuro e peço a graça. No silêncio do seu coração, coloque diante de Deus a graça que você quer pedir nessa manhã de hoje, que você quer apresentar ao Senhor nessa manhã de hoje. De modo particular, quero rezar aqui pelo Papa Leão XIV, por toda a Igreja, os bispos, padres, diáconos, por todos os missionários, por aqueles fiéis que têm sofrido perseguição, principalmente aqueles que vivem em locais de guerra, de conflito. Queremos rezar por cada um deles, pedindo que o Senhor possa vir realmente em seu favor, dando-lhe o milagre do qual eles mais necessitam. E rezemos todos juntos, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Rezemos juntos. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, qualquer coisa que pedis ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo concederá. Eis que ao vosso Pai, em vosso nome, eu vos peço a graça. Vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos de oração e assim quero rezar também de modo particular por todos os enfermos, aqueles que encontram-se em suas casas, em leitos de hospitais, que encontram-se muitas vezes abandonados nas ruas ou nos asilos. Raquel coloca pela restauração da minha tia Maria Mota, queremos rezar também por ela, e por todas as outras intenções que você traz no seu coração nessa manhã de hoje. Queremos colocar também diante de Deus cada uma delas, para que o Senhor possa realmente vir em auxílio
das suas necessidades e assim restaurando a saúde do corpo e da alma. E rezemos juntos dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. E rezemos juntos dizendo: ó meu Jesus, que dissestes: em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Eis que, apoiado na infalibilidade das vossas santas palavras, eu vos peço a graça. Coloque diante de Deus nesse momento esse pedido de oração que você traz nessa manhã de hoje. Aqui quero rezar por todos os que sofrem com a dor do luto, rezar por as almas do purgatório. Fernanda coloca pelos desempregados, e rezar aqui por todas as outras intenções que você traz também no seu coração, para que o Senhor possa acolher. Rezar principalmente pela paz mundial, por todos os lugares que estão em conflito, em diversas partes do mundo, onde vários conflitos estão acontecendo nesse momento, pedindo ao Senhor pela paz mundial, pelas crianças que, principalmente nesses conflitos, têm sofrido tanto. Que o Senhor possa realmente nos dar essa paz, a sua paz. Que o Senhor possa conceder paz ao mundo inteiro. E rezemos juntos dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. E antes de nós fazermos assim a oração final, eu quero convidar você a rezar assim junto comigo a oração do Ângelus, colocando diante de Deus as nossas necessidades e pedindo a Nossa Senhora que ela possa realmente nos ajudar nesse caminho rumo ao céu. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem uma única coisa é impossível, isto é, a de não ter compaixão dos infelizes. Tende piedade de nós, míseros pecadores, e concedei-nos as graças que vos pedimos, por intermédio do coração imaculado de vossa e nossa eterna Mãe. São José, amigo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. E vamos concluir assim, rezando juntos essa Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos a Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E assim nós vamos chegando ao fim do nosso terceiro dia de novena em honra a São Padre Pio de Pietrelcina. Quero agradecer a você que rezou junto conosco, por meio das nossas redes sociais, por meio do nosso Facebook, Instagram, do nosso canal no YouTube. É uma grande alegria ter você junto conosco, rezando. E aqui fica o convite, para amanhã rezarmos assim juntos, mais uma vez, 5h30 da manhã, estarmos aqui reunidos para rezar o quarto dia de novena em honra a São Padre Pio de Pietrelcina. Nós estivemos reunidos e continuaremos sempre unidos no amor desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um santo e abençoado dia, fiquem na paz e até amanhã com a graça de Deus, se Deus assim nos permitir.